Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém? Mais uma escola dominical que o Senhor nos permite fazer. É um tempo que nós estamos tendo de muito aprendizado. E esse tempo de aprendizado nós precisamos de valorizar, guardar tudo aquilo que a gente tem aprendido durante esse período ao nosso coração, para que nós possamos ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Quero convidar cada um de vocês que estão assistindo aí agora a nossa escola dominical para que abra sua Bíblia em Salmos 121 e eu quero ler aqui somente 2 versículos, deixar para cada irmão e para cada irmã 2 versículos do Salmo 121 que nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Nós observamos aqui nesses 2 versículos e percebemos a aflição, mas também percebemos uma convicção. Leva os olhos para os montes. Era comum, era muito comum, no sentido literal mesmo, em que as pessoas naquela época, elas iam ao monte orar, e no lugar, e muitas vezes nos montes era um lugar de queimar incensos, era lugar de adoração a muitos outros deuses, como Baal, por exemplo. E quando o salmista, ele sabendo disso, quando ele fala aqui no versículo 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Logo em seguida ele tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do que fez os céus e a terra, que é o Senhor Jesus. Então a resposta ela vem logo em seguida. E aí é que está o verdadeiro Deus, aquele que é e que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essa foi a resposta que ele teve. Ele confia no Senhor e sabia que o cuidado estava vindo das mãos do Pai. E é essa palavra que eu quero deixar para cada um de vocês, amados e amadas. Não se desespere em qualquer situação. Haja o que for, aconteça o que acontecer, lembre-se que o Senhor está na direção de todas as coisas. Eleva os teus olhos para os altos. Eleva os teus olhos para o Senhor Jesus. É só Ele que pode resolver toda e qualquer situação que nós venhamos a passar. Ele não deixará que nada aconteça aos teus filhos, que nada aconteça, menina dos teus olhos, que é você, que sou eu, que é todo aquele que Ele fez, todo aquele que Ele criou. O Senhor Deus, Ele coloca a sua mão poderosa sobre cada um de nós e Ele tem algo maravilhoso para cada um. Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a minha vida e Ele vai fazer cumprir a cada situação nas nossas vidas. Amém? Quero orar com você nessa manhã. Feche os seus olhos. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso socorro, ó Deus, vem de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que se nós buscarmos, ó Deus, a Tua presença, lá o Senhor vai estar, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que diante de Ti, ó Deus, nós temos, ó Deus, o Pai Celestial, em que nos conduz, ó Pai, em que nos carrega, Senhor, a cada um de nós nos Teus braços, ó Deus, e nos dá alívio e nos dá refrigério. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é vivo. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é tão presente, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai. Queremos colocar essa escola dominical nessa manhã, Senhor, no Teu altar de graças. Fala conosco, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos estudar uma lição que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Muito ao seu coração. Você que tem a revista, a lição é de número 15, Jonas, uma lição para nós. Se você não tem a revista, eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta ou um lápis, um papel e anota. Anota tudo que o Maxwell for colocar, aquelas coisas que você vê que é importante, marca, para em outro momento você estudar com mais tranquilidade
aí na sua casa. É importante isso, porque muitas vezes o Senhor fala conosco de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Amém? Então vamos estudar um pouco sobre Jonas, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, como eu sei que Ele vai falar no meu também. Bom estudo para todos vocês. Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja no seu coração. Mais uma vez aqui na Escola Dominical, da Igreja Metodista Centro-Oeste, ainda separados por mais um tempo, mas dando glória a Deus porque nós estamos conectados no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida hoje, que esse estudo sirva para você crescer em Deus e ser abençoado em nome de Jesus. Hoje nós continuamos a série de estudos Legados da Fé, que é o título da nossa revistinha, onde nós temos visto os vários livros do Velho Testamento, e onde nós temos visto em cada livro do Velho Testamento, nós temos visto um dos personagens. Estudamos um pouco da vida desse personagem para que a gente entenda como é o livro e entenda também alguma coisa a respeito daquilo que nós precisamos entender para a nossa vida espiritual como igreja. A Igreja Metodista, que elabora essa revistinha, teve o cuidado também de fazer uma revistinha que fosse voltada para aquilo que é o principal das nossas vidas, que é a missão, a igreja indo atrás das vidas e ganhando vidas para o Senhor Jesus. Então que Deus possa nos abençoar hoje e tomar as nossas vidas conforme o coração, conforme a vontade dele. Que seja assim em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição 15, Jonas, uma lição para nós. O texto bíblico é o texto de Jonas, capítulo 1, Jonas, capítulo 1 e capítulo 4. Nós vamos ver esses dois capítulos. Dessa vez eu não vou ler todo o capítulo, senão a aula fica muito extensa. Eu peço a você, em nome de Jesus, que você pare um pouquinho agora, dê um pause no vídeo agora e leia o capítulo 1 e o capítulo 4 para que você possa entender melhor. Aliás, vou fazer um desafio até maior. São apenas 4 capítulos. Pare o vídeo agora, leia esses 4 capítulos e Deus vai falar contigo abençoadamente, em nome de Jesus. Vá lá, pause um pouco o vídeo. Continuando, nós estamos então falando a respeito do livro de Jonas, do livro, dos 4 capítulos do livro de Jonas, com base no primeiro capítulo e no capítulo 4. E nós teremos aqui uma lição dada pela vida desse profeta para as nossas vidas. Nessa lição, nós vamos ver algumas coisas inicialmente. Primeiro, o profeta Jonas é o mesmo citado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele é um profeta que nasceu em Gat-Hefé, uma cidade aproximadamente 4 quilômetros ali nas proximidades de Nazaré, na cidade do Senhor Jesus. Ele viveu no período de Jeroboão, o Jeroboão II, um rei que na verdade não foi um exemplo de rei. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Até isso, para contextualizar um pouquinho, a época em que Jonas viveu e fez o seu ministério acontecer, foi um período em que o povo de Israel havia voltado do período pós-exílico. A história é escrita nesse momento em que Israel ele volta do exílio devido àquela questão. Vou repetir mais uma vez para que o irmão aprenda, para que todos nós aprendamos. Israel foi um grande reino na época de Davi e Salomão, e com o passar dos anos o povo de Israel se esqueceu de Deus novamente, se prostituiu, voltou a pecar, a ter contato com outros deuses, e por conta disso Deus precisou agir no meio do povo e usar meio que uma forma de resgatar esse povo. E a forma como Deus fez isso foi levá-lo para o exílio, deixar com que o povo assírio
tomasse a nação de Israel e também a nação de Judá, que nessa época já havia uma divisão, e levasse para o exílio na Síria. Por 70 anos, o povo passou ali aproximadamente 70 anos, e agora o povo havia retornado para Israel, para a terra ali na Palestina. É bom entender que o povo ele tinha perdido um pouco da sua identidade, e agora seria necessário, Deus estaria fazendo um movimento para resgatar a identidade do povo de Israel, que precisava ser reconstruído. Seria um resgate de elementos da identidade e da vocação do povo, que seria o povo que abençoaria todas as nações. É isso que Israel precisava naquele momento, é isso que Deus estava considerando agora, é isso que Deus estava fazendo, tentando resgatar a identidade que o povo perdeu. E a grande identidade do povo de Israel, saiba disso, era um povo escolhido. Mas escolhido para quê? Escolhido para que todas as nações, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, a noção do resgate de Israel tem esse fundo. Porém, infelizmente, havia aqui uma divisão, já falei disso antes, havia uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado Israel mesmo, a capital era Samaria, e o reino do sul era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Havia apesar de uma certa prosperidade já entre esses dois povos, uma certa prosperidade nesse momento, depois do exílio, nesse momento o povo já tinha uma certa prosperidade, não digamos que era calmo, havia guerras, havia disputas entre mesmo esses dois povos, que na verdade deveria ser um só. A divisão aconteceu devido à prostituição da nação de Israel. E o que havia nesse momento era problema interno entre esses dois povos, o povo de Israel e o povo de Judá. Porém, é o que eu já disse, né? Ocorriam várias disputas entre os dois reinos, os quais se tornaram praticamente inimigos, e Jonas era um nacionalista. Isso quer dizer que Jonas, assim como todos os israelitas e judeus, isso acontece meio que até hoje, eles são um povo que se volta muito para dentro de si mesmo. Isso quer dizer, eles querem viver e continuar vivendo apenas a cultura judia, a cultura judaica ou israelita na época, e achava que outros povos não tinham que ter qualquer ação de Deus ou qualquer benefício, seja de Deus ou seja da terra criada por Deus. Eles acreditavam piamente que Israel era a única nação. Daí a questão que Deus precisava resgatar. Não era esse bem o plano de Deus. Deus chamou realmente Israel para ser a nação que abençoaria todas as famílias da terra. Mas não era uma exclusividade, A história do profeta nos mostra como era o seu pensamento e a sua visão, e a visão do povo, uma visão estreita, uma visão pequena, de que Deus era Deus só dos israelitas. Não é bem assim a história, mas é o que se pensava naquele momento. É um exemplo da questão do nacionalismo judeu, israelita, como se queira, é o exemplo de Esdras. Quando Esdras está reconstruindo a nação de Israel, na verdade Esdras cuida mais da questão espiritual, da questão do culto, ele faz uma coisa que é meio temerosa. A gente meio que fica com um receio do que Esdras fez, pensando que Deus é Deus da criação. Ele diz na reconstrução que as mulheres estrangeiras e seus filhos, eles devem sair da nação de Israel. Em determinado ponto, Esdras manda embora as mulheres estrangeiras e seus filhos, para evitar a contaminação de Israel.
Isso soa uma forma separatista. Imagina os maridos dessas mulheres, a opressão que não viveram, imagina essas mulheres. Mas essa é a visão judia, de que só os judeus são realmente povo. E como a maioria dos israelitas, ele tinha rancor da cidade de Nínive, capital da Assíria. Como eu disse antes, a Assíria foi responsável por levar o povo de Israel cativo, cativou o povo na sua terra por muito tempo. O povo de Nínive era um povo que oprimia o povo judeu, oprimia os povos que estavam à sua volta. A Assíria estava num momento extremamente alto de grandeza, era um império estupendo naquele momento. E a Síria, a capital Nínive, ela produzia grande parte dessa grandeza dos assírios. E havia uma questão de que esse povo era muito mau, era muito perverso. E, lógico, quem sofreu a opressão, quem sofreu o dano, é que se lembra de quão ruim foi. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus. Foram oprimidos, sofreram opressão e se lembravam daquele povo não como criaturas de Deus, mas sim como povo que os oprimiu, que merecia castigo por ter feito tantas atrocidades. Era um povo atroz e, segundo os judeus, merecia castigo, merecia ser punido. Jonas, então, ele é chamado por Deus e decide, quando Jonas sabe que é para ir a Nínive, ele, de fato, ele não vai, pelo contrário, ele vai para o lado contrário de onde Deus tinha mandado, ele foge de Deus, ele se recusa a obedecer a Deus, e isso tudo ele faz porque ele considera que Deus é misericordioso. É o que se pensa. O povo de Israel achava que Nínive devia sofrer castigo. Era o que Jonas pensava. Jonas pensava que aquela cidade deveria ser castigada, que deveria sofrer pelo pecado que cometeu, e que continuava cometendo. E nesse momento ele conhecia quem era Deus. Aliás, desde a época de Moisés, o povo judeu conhece a misericórdia de Deus. O povo sabe o quanto Deus é misericordioso, assim como Jonas sabia. E ele sabia, se ele fosse pregar em Nínive, com certeza o povo se arrependeria e não sofreria pelo pecado. O que ele queria é que o povo sofresse de fato o pecado, pelo próprio pecado. A sua decisão em ir para Tarsis é ir ao lugar mais longe possível da presença de Deus. Naquela época se pensava que os deuses eles tinham determinadas áreas de atuação. O Deus de Israel atuava em Israel, a deusa de outra região atuava apenas naquela região, e assim por diante. Os deuses teriam determinados pontos de ação, e em determinada terra haveria um Deus. O que Jonas pensava estava de acordo com esse pensamento esdrúxulo para nós, né? Nós sabemos que não é bem assim, mas ele pensava dessa forma. Então ele pensou o seguinte: se eu for para Nínive, Deus lá estará, porque é o raio de ação de Deus. Eu vou para Tarsis, porque lá em Tarsis Deus não estará. Ele pensava dessa forma, era um pensamento da época. Mas aí no versículo 9 e no versículo 10 do mesmo capítulo 1, os irmãos leem lá que Jonas e os tripulantes do navio descobrem que Deus não está limitado a uma localidade, e que Ele é o Deus dos céus e que fez os mares e toda a terra. Veja bem, eles descobrem que os irmãos vão saber. Ele já tinha comprado a sua passagem, já tinha saído da sua cidade, de Jerusalém. Ele foi para Jope, que é um porto, o porto mais próximo de Jerusalém. De Samaria. Ele estava em Samaria, saiu de Samaria, foi para Jope, onde era o porto mais próximo, e se esperava que ele partisse para Nínive. Pelo contrário, ele pegou uma passagem para Tarsis. Detalhe: Tarsis também é uma cidade
como se fosse assim uma cidade turística. Haviam coisas bonitas para se ver em Tarsis. Logicamente, Jonas não ia escolher uma outra cidade para ir, ele ia passar um período de férias. Bom, não vamos entrar nesse detalhe, mas provavelmente ele tinha um pensamento assim. E ele vai então, pega o navio, e durante a tormenta, durante a viagem, houve uma tormenta, houve uma tempestade muito forte, e os marinheiros tinham o costume de saber que todas as coisas naturais eram controladas pelos seus deuses. Havia um deus para o sol, um deus para a lua, um deus para o vento, um deus para os mares, e assim por diante. E eles começaram a clamar para esses deuses para aquela tormenta acabar. Chegaram a jogar várias coisas do barco para fora do barco, para aliviar o peso, para o barco não naufragar. E Jonas dormindo lá, quietinho, tranquilo, sem saber o que estava acontecendo. Foi então que ele foi acordado e os marinheiros, vai lá, clama para o teu Deus aí para saber qual é o Deus que a gente tem que clamar para acabar com essa tormenta. E eles perguntam, tiram sortes, jogam moedinha, alguma coisa que havia naquele momento, eles tiraram sorte, a sorte apontou que Jonas era o problema. Então Jonas é obrigado a dizer o que estava acontecendo. Jonas diz, não, realmente, eu sou hebreu e eu sou servo de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Jonas tem uma sacada naquele momento e é dizer, opa, Deus não está somente em Samaria, em Jerusalém, Deus está aqui comigo agora, no meio do mar. E olha que quando a Bíblia fala em mar, esse nome, esse local, significa um lugar onde havia só ausência de Deus, vamos dizer assim. Ele estava no mar e para eles ali haveria ausência de Deus. Se esquecendo até da palavra de Davi, né, no Salmo de Davi, se eu for para o mais profundo do mar, ali tu estarás. Jonas não tinha nem essa noção, mas agora estava percebendo. E naquele momento ele confessa para os marinheiros que ele estava fugindo de Deus, que tinha mandado ele para outro lugar. E aí os marinheiros ficam desesperados, pensam no que fazer, ele mesmo, vendo que não teria jeito, que todo mundo ia morrer, ele mesmo diz, não, me joga no mar, porque sou eu o problema aqui. E eles tiveram essa postura, pegaram Jonas e jogaram ao mar. Jonas, nesse momento, ele descobre que Deus não está apenas em Samaria. Deus está em todos os lugares do mundo. Não adiantava ele correr, não adiantava ele ir para Tarsis, pensar que ia passar umas férias lá em Tarsis. Não ia adiantar. Ele tinha que cumprir a promessa, o chamado de Deus. Essa é uma coisa que nós precisamos entender hoje. Aquilo para o qual Deus nos chamou vai se cumprir, dependa-se de nós ou não. E Deus usa, inclusive, fatos naturais, como usou aqui o mar revolto, a tempestade, para que nós caibamos ou voltemos, retornemos ao seu projeto inicial. Foi o que aconteceu com Jonas. Às vezes acontecem tormentas e as pessoas ficam, porque isso, porque aquilo, mas não se lembram que saíram do plano inicial de Deus. Se Jonas estivesse no plano inicial de Deus, provavelmente não haveria tormenta para a vida dele. É a mesma coisa para mim e para você, meu irmão. Não vamos sair do plano de Deus. Isso pode nos trazer tormentas. Deus pode usar essas tormentas, assim como usou o povo assírio para oprimir Israel por um tempo, para que Israel se lembrasse de volta de Deus. Deus também pode usar as tormentas para nos fazer lembrar dele. Ele pode controlar todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas no mundo. Então ele também está controlando os fatos naturais, os fatos da minha e da sua vida, para que nós cumpramos o plano dele, seja por bem ou por mal. Do navio, Jonas é jogado ao mar, onde Deus, em sua providência, coloca um peixe que o engole e o mantém cativo e é salvo. Para que isso? Porque acontece esse momento, mais uma vez, Deus usando
dos recursos naturais que tinham, um grande peixe, uma baleia, provavelmente, a gente não tem como saber, mas quando se diz um grande peixe, que chegou a engolir um homem que ficou ali por 3 dias, provavelmente uma baleia, ele usou mais uma vez um recurso natural, para quê? Para que Jonas retornasse, se convertesse e retornasse de novo àquilo que Deus queria que ele fizesse. Jonas tinha se perdido, era preciso que fosse resgatado. Foi assim que Deus o fez. E naquele momento, naqueles 3 dias em que Jonas estava na barriga do peixe, ele teve tempo para pensar. E aí acontece o que ele diz no capítulo 2. Se o irmão ler lá no capítulo 2, vai ver que ele se lembra que Deus está em qualquer lugar. E não mais como ele pensava só lá em Samaria ou na terra de Jerusalém. Deus, ele é Deus e não se pode esconder dele. Jonas entende que o chamado de Deus não é preterível. É preciso cumprir esse chamado, seja por bem ou por mal. E esse profeta então tem um tempo para entender isso, durante 3 dias. Também compreendemos que mesmo relutante, o profeta vai e prega a cidade de Nínive e para o povo. E assim como o povo, o rei também ouve a pregação buscando pelo jejum vivenciar a dor do pecado e pela oração buscar a face de Deus, sinalizando uma mudança de conduta. Jonas vai a Nínive, prega, e para dor do coração de Jonas, ele entende que o povo e o rei da cidade se convertem, começam a jejuar e orar e fazer sacrifícios, assim como os marinheiros. Eu não falei disso antes. Os marinheiros também, à medida que souberam que o problema era a desobediência de Jonas, também fizeram sacrifícios para se libertar da fúria de Deus que estava mandando a tormenta. Mesma coisa aqui, o povo de Nínive entende que Deus é Deus, se converte, pede perdão pelos seus pecados. É isso que Jonas não quer. Jonas não queria uma mudança de conduta de Nínive. Ele queria que aquele povo sofresse. Mas não é bem assim que acontece. Deus, de fato, não quer que as pessoas sofram pelo pecado. Deus quer arrependimento, porque Ele sabe, como Deus, que o pecado gera a morte. E como tem crente, assim como Jonas, que quer que os outros que estão em pecado, tomara que sofram. A gente ouve essa frase por aí. Cuidado, hein? Cuidado, continua aí no pecado. Uma hora a coisa vai acontecer com você. A gente ouve esse tipo de comentário. Mas não é esse, não é nem de longe esse a visão e o que Deus quer de fato da história das pessoas. Jonas, que esperava juízo para a cidade, fica desiludido e irritado. Olha só a que ponto chega. Ele vê que o povo se converte, vê que o povo faz sacrifícios, começa a orar por causa da pregação dele e sinaliza uma mudança. Ao invés de se alegrar, Jonas, ele se irrita profundamente com isso. Aí ele sai da cidade, procura um lugar para ficar vendo se realmente era aquilo. Naquele momento que ele prega para a cidade, ele sai da cidade, procura um lugar mais alto para ficar espiando a cidade. Eu imagino que ele devia estar pensando, será que Deus vai continuar perdoando esse povo? Ele não vai fazer nada, não. Eu acho que ainda existia no coração de Jonas aquela esperança de que o povo ia sofrer por causa do seu pecado, por causa da opressão que fez a Israel. Então ele sai da cidade e fica ali olhando para ver o que ia acontecer. O capítulo 4 fala disso. Ele sai da cidade e fica olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. E naquele momento ele vê que estava percebendo que não ia acontecer isso. Ele pede para morrer. Ele não queria mais ser conhecido como o profeta que levou salvação para Nínive.
Veja que mesquinharia que chega o profeta. O profeta foi para fora da cidade, como eu disse. Então Deus fez nascer uma planta lá onde ele estava. E Deus começa a tratar agora com Jonas especificamente. E é uma região desértica, os irmãos entendam isso. Um calor forte, insuportável. Ele até fez uma ramada, a palavra de Deus diz que ele fez uma ramada. Ele provavelmente pegou alguns ramos, entrelaçou e ficou ali debaixo da sombra. E durante a noite, enquanto Jonas estava ali esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, durante a noite Deus fez nascer uma planta bem do ladinho de Jonas. E deu sombra, e Jonas ficou muito alegre com aquela planta, achou muito bom. Mas de repente, à noite, na próxima noite, Deus envia uma praga, um verme, e aquela planta é totalmente destruída. No dia seguinte, o Jonas fica desolado. Ele fica irritadíssimo, porque tinha uma planta ali que dava sombra para ele, e agora não tem mais. Pior ainda, Deus ainda manda um vento calmoso. Não se engane, a palavra vento calmoso aí não tem nada a ver com um ventinho fresco, não. Vento calmoso é um vento no deserto, um vento que sopra de dentro do continente para fora. Então é um vento calmo, tranquilo, não é um vento forte, mas é um vento que vem com calor muito grande. É como se fosse um sopro bem fraco de um calor muito grande. E aí o sol na cabeça e aquele vento passando, Jonas quer morrer. Jonas, naquele momento, ele sente-se como o pior da terra. Porque além de ver a cidade que ele esperava que fosse destruída ser renovada, também ele está debaixo do sol, sem sombra e com aquele ventinho quente batendo na sua pele. Aí Jonas fica louco, fica querendo a morte mesmo. Nesse momento Deus o interroga e pergunta: você tem compaixão pela planta, mas você não fez nada por ela. Ela cresceu porque eu dei sustento. E ela morreu porque eu tirei ela da terra. O que você fez por ela? Que motivo é esse que você tem para se irritar? Quem é você para dizer que eu posso ou não destruí-la? E antes da gente passar para o próximo tópico, Deus também fala para ele: se você não tem moral para me questionar a respeito da planta, como é que você quer que eu, Deus, destrua uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que eu criei? Sou eu, Deus, é quem sei das coisas. E ainda Deus fala para ele no final do capítulo 4, olha, esses ninivitas não sabem nem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Isso quer dizer, o hebraico tem uma expressão que é parecida. São crianças sem noção. São crianças que não sabem o que estão fazendo. Como é que Deus, que criou todas as coisas, criou todas as criaturas e também os seres humanos, ele simplesmente vai lá e destrói? Não é esse o Deus a quem nós conhecemos. Deus, ele realmente traz o seu povo de volta, mas não é o caso aqui de destruir. Não é o caso de que o que os israelitas estavam querendo. Eles queriam que se destruísse, que se fustigasse, que se castigasse a nação dos ninivitas, né? Os assírios. Mas não é, Deus não é assim. O próprio povo sabia que ele é misericordioso. Jonas só não queria ser reconhecido como o profeta que foi lá falar de Deus para aquele povo, porque ele sabia que Deus perdoaria. Olha a grandeza do amor de Deus. Apesar de todas as maldades, toda a malícia, o capítulo 1 fala, a malícia me chegou à minha presença, a malícia dos ninivitas chegou à minha presença. Apesar disso, Deus estava ali disposto a perdoá-los, tanto que manda um profeta para que eles fossem convertidos, e isso aconteceu.
Finalmente, Jesus cita o livro de Jonas para comparar ao seu próprio ministério, quando os escribas e fariseus pedem o sinal. Os escribas perguntam lá: quem te dá autoridade para fazer o que você faz, Senhor Jesus? O mestre, o rabi. Jesus responde: olha, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. O mesmo sinal que Jonas teve, ficar 3 dias na barriga da baleia, ou do peixe, vamos falar peixe. Jesus também ficou durante 3 dias no seu túmulo. Mas o principal não está nesse sinal. O principal está no fato de que Deus está mostrando com Jonas e com Jesus de que o amor dele é para toda a humanidade. Os israelitas achavam erroneamente que o povo de Israel era o único povo da terra, o único povo de Deus da terra. Deus está mostrando: não, o povo de Israel é simplesmente o povo que vai ser usado para abençoar todos os povos da terra. E hoje, meu irmão e minha irmã, devido ao ministério de Jesus, que também levou esse amor a todas as criaturas e disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, hoje eu e você fazemos parte dessa nova Jerusalém. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Mudou a história. Então que Deus mude também no teu coração. Todos devem ser salvos. Todos devem receber a palavra de Deus. Todos precisam ouvir de Deus. Todos precisam converter-se dos seus pecados, por mais terríveis que sejam os pecados. Deus ainda ama e tem misericórdia de todos. Assim, meus irmãos, nós entendemos que há no coração de Deus algo para a nossa vida hoje. Há uma palavra que ilumina a vida que nós precisamos entender hoje. Então vamos a isso. Primeiro, a graça universal de Deus é para a salvação de todos aqueles e aquelas que o aceitam, independente da nacionalidade, cor, status, se é homem, se é mulher, vindo de um passado horrível ou miserável. Deus ama a todos e todas, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. A experiência de Jonas e sua primeira resposta a Deus, fugindo em direção oposta, é muito parecida com a nossa em diversos momentos. Veja, nós tentamos estar em lugares onde não sofremos o confronto com a verdade do chamamento cristão. Constantemente a gente julga Jonas e diz: Jonas ele foi para o lugar errado, ele foi para o lado errado, ele fugiu de Deus. Mas será que nós não fazemos isso? Quando, por exemplo, nós frequentamos lugares onde as pessoas não vão nos questionar o modo de ser cristão, quando a gente evita de entrar no assunto do Evangelho para não ter que responder aquilo que é a verdade, será que não é verdade isso? Será que nós não entendemos dessa forma? Isso acontece também quando buscamos estar com pessoas que não desafiam nossa forma de pensar ou não exijam mostrar um posicionamento comprometido com o reino de Deus. Muitas vezes a gente foge do clamor de Deus pelas nações e do clamor de Deus pelo nosso ministério, simplesmente evitando ter contato com pessoas que precisam do Evangelho. Da mesma forma como Jonas. O controle dos acontecimentos não está nas nossas mãos. Assim como Jonas entendeu isso no barco, nós também temos que entender isso. O controle dos acontecimentos não está nas mãos do homem, está nas mãos de Deus. E por mais que você tente fugir do ministério para o qual Deus te chamou, por mais que você tente fugir daquilo que Deus quer fazer da sua vida, saiba, meu querido, minha querida, que Deus, de um jeito ou de outro, vai te colocar numa situação em que você deverá representar o povo de Deus, que você deverá representar o próprio Filho de Deus. Ai de ti, ai de mim, que não fizermos isso da forma correta, porque constantemente Deus usará as nossas vidas. Se usou até uma mula, por que não poderia usar você e eu
para fazer com que a vontade dele seja feita. Não importa, não importa quem seja você ou quais são os seus pecados, quais foram os seus pecados. Importa o que Deus quer através da sua vida. Assim era com Jonas. Não importava quem era Jonas. Não importava o seu passado, o que ele tivesse feito. Deus queria usar a vida de Jonas. Não importa onde ou quando, é impossível fugir da presença de Deus. E o seu convite ecoa em nossos corações e mentes até que respondamos. Olha, quando Deus quer uma coisa, pode ter certeza, vai ficar batendo ali no teu coração, como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei. Mas Ele está à porta, batendo ali. Deus, o Espírito Santo, constantemente Ele vai te lembrar: olha, eu estou aqui, quero fazer com que você seja usado por mim. Ele vai te lembrar da obra dele constantemente. Mais uma coisa, a história do profeta, ela desafia a buscar entender o amor misericordioso de Deus por nós e pelas outras pessoas. Deus é misericordioso, não só para aqueles que creem nele, mas Ele tem misericórdia mesmo daqueles que cometem as maiores atrocidades. Deus é longânimo. Deus, Ele tem um amor que nós não conseguimos entender. Não importa quem seja a pessoa, o que ela tenha feito. Deus quer resgatá-la. Enquanto houver vida, Deus quer que essa pessoa se converta. Isso é tão profundo que nos move a ter o mesmo sentimento de Deus. À medida que nós entendemos como Deus ama as pessoas, eu e você também passamos a amar as pessoas e passamos a não deixar acontecer a morte sem a salvação. É preciso deixar de lado os modelos estabelecidos em nossa mente sobre as pessoas que precisam e merecem receber a mensagem da salvação de Deus. Olha, meu irmão, existe aquela palavra: esse aí não tem jeito mais. Muita gente, eu mesmo já disse isso e risquei essa frase do meu vocabulário. Olha, aquela pessoa não tem jeito mais, aquele ali não tem o que fazer. Outros dizem: esse aí tem que morrer mesmo, porque ele é ruim demais. Risque comigo essa frase ou estas frases do teu vocabulário. Foi para redimir a criação e para salvar a humanidade que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a multidão de fiéis. Jesus deixou toda a sua glória. Ele se tornou um de nós, se tornou carne como eu e você. Ele viveu para que todos, e eu disse todos, não há exceção nessa palavra, todos fossem salvos. É para isso que Jesus fez toda a sua obra. A obra de redenção tem este cunho de que todas as nações sejam abençoadas. De Israel Jesus nasceu, a partir da nação de Israel. Então, de Israel, a palavra de Deus se cumpriu. Todas as nações foram abençoadas, porque Jesus, na sua obra, quando morreu por nós, deixou uma ordem de que a igreja deveria alcançar todas as nações. Todas as famílias seriam abençoadas. E todos quantos recebem a Jesus como Senhor e Salvador estão abençoados a ponto de serem salvos do pecado e terem contato direto e pleno com Deus. Eis aí a salvação que Deus havia prometido a Israel, a bênção que viria a partir de Israel. O plano de Deus é resgate de toda a humanidade, sem exceção. Conclusão, meu irmão, minha irmã, somos pessoas escolhidas por Deus individualmente para responder ao chamado de Deus no contexto do corpo de Cristo, a igreja. Todos nós fazemos parte da igreja. Para desempenhar nossos dons e talentos, desenvolvendo assim o imperativo missionário de Jesus. Qual é o imperativo de missionário de Jesus? Ide por todo o mundo.
Esse imperativo missionário de Jesus que deve ser a nossa expressão do amor daquele que nos amou primeiro, o próprio Deus. Deus nos amou primeiro. E é por conta do amor dele é que nós devemos semear, multiplicar a graça que recebemos. O que ele fez por nós deve ser multiplicado em toda a terra. Não caiamos na tentação de fugir desse propósito ou de julgar quem merece ou não ouvir a mensagem da graça. Desde o seu vizinho, desde o seu parente mais próximo, até a pessoa que esteja do outro lado do mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Finalmente, para que a gente possa conversar um pouquinho, a ideia de que algumas pessoas não têm possibilidade de salvação ainda existe no nosso meio? Será que existe essa possibilidade? Como é que nós podemos superar a possibilidade de achar que alguém não tem salvação? Como é que nós podemos fazer isso? E por último, o que concretamente pode ser feito a partir dessa semana, a partir de hoje, para você responder ao ID do Senhor? Você, meu irmão, você, minha irmã, o que você pode fazer para cumprir o ID do Senhor? Quais são as ferramentas que você tem? Quais são os propósitos que Deus, para o qual Deus te chamou e que você não tem desempenhado até agora, mas que pode se desempenhar daqui para frente? Use os teus dons. Saiba quais são os seus ministérios. Qual é o teu ministério? Ajoelhe-se diante do Senhor e faça com que a palavra dele chegue às pessoas, porque esse é o propósito de Deus, salvar a todos e não a poucos, e não aqueles que já receberam, e não aqueles que entram na igreja. Deus quer salvação de todos. Sendo assim, meu querido e minha querida irmã, que Deus possa usar a sua vida esta semana. Eu sei que Ele já colocou aí no seu coração um plano que vai se desenvolver durante essa semana. Não faça como Jonas, não vá para Tarsis. Não fique lá pensando em ficar na tua zona de conforto. Pelo contrário, faça aquilo que Deus quer da sua vida essa semana. Deus colocará no teu coração, essa é a minha oração, para que você desenvolva o ID, seja da forma que for, mas Deus tem um chamado para ti, para mim. Vamos desenvolver isso junto. Vamos trazer vidas para o Senhor conforme a vontade dele, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.